Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente está se encontrando para dar continuidade, né, à nossa aula, aquilo que a gente vem estudando na língua portuguesa, né, a gente vai reforçar aqui na gramática, certo? Então a gente vai explicar novamente, né, a gente vai falar um pouco mais, né, vamos reforçar aqui a nossa aprendizagem, o nosso estudo sobre o som do R, certo? Então vamos lá. Trouxe para vocês um textozinho, tá no livro de vocês, certo? Se vocês quiserem acompanhar, ele está na página 46 do livro de gramática. Mas se vocês quiserem apenas escutar, né, vocês podem ficar à vontade, né, já que eu trouxe o texto aqui para vocês ouvirem. Então, como eu havia falado, né, como eu havia falado na aula de português, para que a gente possa aprender, né, as regras das palavras da nossa língua portuguesa, além da gente estudar, é importante que a gente compreenda, né, como é importante a gente falar bem, a gente entender nosso idioma, né? Porque a gente tem tanta vontade de aprender idiomas de outros países, mas é interessante que a gente aprenda um pouco mais sobre o nosso próprio idioma, né? Para que a gente possa ter uma comunicação rica, né? Uma boa comunicação, ela depende muito da gente saber como falar as palavras da melhor forma, da forma correta, certo? Sabemos que existem as questões culturais, sociais da linguística, né, da língua portuguesa, existem os sotaques, e isso dá muita diferença para as palavras ao longo do nosso mundo, né, dentro do nosso país, né, dentro do nosso estado, existem municípios onde a gente consegue encontrar sotaques, diferenças no sotaque dentro do nosso próprio estado, né? E Mas aqui nesse momento a gente não está tratando sobre as variações linguísticas culturais, né? A gente está tratando aqui das regras do português, da língua portuguesa em si, né? Da, das regras oficiais da língua portuguesa, né? Então, independente de sotaques, de culturas, né? O que a gente está tratando aqui é das regras gerais da língua portuguesa. Então, no caso da letra R, hoje a gente vai falar um pouco sobre o som, como é que o R aparece, como é que ele é usado, como é que ele acaba aparecendo, né, na nossa língua, quando ele é usado no começo da palavra, quando ele é utilizado entre vogais, quando ele é utilizado repetido, quando ele está no final de sílabas, certo? E há momentos, né, em que o R ele tem sons diferentes aparecendo entre vogais. Por quê? Porque ele ali tá sendo usado de uma forma diferente e é visível essa diferença do modo como a letra R é usada nos diferentes casos, né? Então, vamos fazer a leitura, né, desse texto. Vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou procurar ler ele de uma forma lenta para que a letra R possa ser ouvida, né, de uma forma nítida, né? E para que vocês possam observar bem como é que ele está sendo usado, né, nessas palavras do texto, certo? Porque existem situações diferentes onde ele acaba tendo o mesmo som. E é importante que a gente se atente para essas regrinhas, né? Para que a gente não se confunda na hora de escrever, tá bom? Na hora de escrever, na hora de escutar, na hora de ler, na hora de reproduzir as palavras que a gente ouve. É importante que a gente se habitue com as palavras. E hoje, né, a gente vai focar no som, nas variações no som do R, certo? Vamos conferir esse texto? Então vamos lá. Se chama R de Receita, né, da autora Elza Beatriz. O rato fez macarrão com um cordão do seu sapato. Veio o sapo e pulou corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque com a corda do seu sapo. Depois veio o avestruz, papou tudo, credo cruz. Deu para vocês perceberem, gente? As diferenças, né, do som do R. Olha isso. No começo da palavra, né, ele tem o som forte, certo? Quando o som do R sai assim, ó, rato,
macarrão, cordão, certo? Quando o R tem esse som assim, a gente chama de som forte, certo? Quando é que o som do R é considerado brando? Quando ele sai assim, ó. Avestruz, credo, cruz, né? Quando o som do R sai R, assim, a gente chama de som brando, certo? Quando é que acontece, quando é que a gente encontra nas palavras o R com esse som chamado de brando? Quando ele está sozinho entre vogais ou quando ele vem antes de uma vogal depois de uma consoante, certo? Numa mesma sílaba. É o caso de credo, tá vendo? Ele vem antes de uma vogal, mas ele vem depois de uma consoante numa mesma sílaba. É o caso de cruz, tá vendo? Cruz, avestruz, tá vendo? Ó, ele tá vindo antes de uma vogal, mas ele tá vindo depois de uma consoante, e isso tudo numa sílaba só. Esse aqui é um dos casos onde o R tem um som brando. Outro caso é quando ele está sozinho entre duas vogais, ó. Ele está sozinho aqui entre duas vogais. Ari, tá vendo? Ó? No começo de uma... Ele está no começo de uma sílaba, mas não é o começo da palavra. Né? Nesse caso aqui, ele está entre duas vogais, o som dele vai ser brando. Variações, tá vendo? Ó? Agora, quando é que o R vai ficar entre duas vogais com som forte? Né? Nesse caso aqui, ó, macarrão. Quando ele se repete, certo? Carroça, carro, certo? Ele está entre duas vogais, mas o som dele é forte porque ele está se repetindo. É o caso do RR, certo? Então, gente, a minha recomendação para vocês, né? Procurar toda vez que vocês forem ler, né? Toda vez que vocês forem ler, tenta observar as palavras que têm R, tentem destacar as palavras com R nessas palavras, leiam essas palavras em voz alta, tentem ouvir como é que está saindo o som dessas palavras e vejam como é que esse R está sendo usado nessa palavra, qual é o lugar que ele está ocupando. Será que ele está no começo? Mas é importante que seja palavras em português, certo? As regras da língua portuguesa, elas não valem para a gramática de outras línguas, certo? Nas outras línguas, as letras são usadas de modos diferentes. As regras são diferentes da nossa. Então, é importante que sejam palavras em português, certo? Então, é isso, gente. Por hoje é isso, né? Espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula. A sua atividade você vai encontrar nas páginas 47, 46, 47 e 48 do livro de gramática, certo? É uma atividade tá bem interessante para você poder praticar bastante, né, a sua percepção do som do R, certo? A diferença entre o som forte e o som brando, certo? Então é isso, uma ótima aprendizagem. Né? Na próxima aula ao vivo a gente se encontra para tirar suas dúvidas, né, sobre gramática e língua portuguesa. Anote as dúvidas que você tiver para que a gente possa tirar juntos, né, na nossa aula ao vivo. E é isso. Tchau.